Glória a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez, aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados e queridos ouvintes, vamos uma vez mais centrarmos na presença do nosso Deus. Esta é a nossa querida e amada orações, né? Porque esta oração ela é feita com muito amor, dedicação ao nosso grande Deus, e é por isto que eu chamo de querida oração, né? Glória a Deus, porque é com amor, prazer e satisfação que eu me encontro aqui para orar por todos vocês e também juntos, né, unindo a nossa fé para nós clamarmos a Deus juntos e com toda certeza, sem sombra de dúvida, a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Pois bem, antes da oração, quero deixar aqui a palavra de Deus, que se encontra em Salmo de número 69, o versículo 14 ao 18. Glória a Deus, o Salmo de Davi. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, ó Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus adversários. Isaías capítulo 26, o versículo 3 ao 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Eis aí, amada igreja, amado ouvinte, a palavra de Deus. Oraremos ao Senhor a oração do grande livramento, porque agindo nosso querido Deus em nossas vidas, quem impedirá? Glória a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai querido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entro mais uma vez na tua presença, junto com os nossos queridos e amados ouvintes, para clamarmos a ti, para orarmos ao Senhor, para que através da nossa fé, da nossa persistência, da nossa busca, da nossa dedicação a Deus, o nosso Pai, nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, tomarmos posse da bênção de Deus, o nosso Pai, no nome de Jesus Cristo. A ti te clamamos,
com certeza da grande vitória. A ti te clamamos, com certeza da grande bênção, porque escrito está em tua palavra que é buscando que se encontra, é pedindo que se recebe, é batendo que a porta ela será aberta. Assim também como funciona a lei da semeadura. Quem muito planta, muito colhe. Quem pouco planta, pouco colhe. Quem nada planta, também nada colhe. Ou seja, muita oração, dedicação a Deus, muita bênção, pouca orações e dedicação a Deus, pouca bênção, nada de orações e dedicação a Deus, nada de bênção. Por isto, a ti te clamamos, ó Deus, para que o Senhor possa intervir, entrar mesmo agora mesmo, com providência e nos dar o grande livramento para a honra e a glória do teu santo nome. Como os versículos, meu Pai, que eu li aqui agora no início da oração, dos Salmos 69, o versículo 14 ao 18. Glória a Deus. Tira-me do atoleiro, ou seja, o salmista reconhecendo a sua fragilidade, o seu engano, o seu pecado diante de Deus. E pedindo a Deus o grande livramento, como está escrito em Tiago, capítulo 4, o versículo 9, limpais as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações e senti as vossas misérias, lamentai-vos e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não esconda do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te, resgata-me, livra-me por causa dos meus adversários, que são muitos, que lutam contra nós e contra a tua amada e querida igreja pentecostal. Deus é eterno. Também os versículos 3 ao 4 do livro de Isaías, capítulo 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Nossa rocha, nosso rochedo, é nosso Deus, que pode fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós imaginamos, porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao nosso coração,
é o que Deus, o nosso Pai, tem reservado para todos nós. São bênçãos grandes, extraordinárias. Glória a Deus. Grande Deus e Pai, toma esta obra em tuas mãos, se faça presente nesta obra, curando em nosso meio, libertando em nosso meio, realizando a grande obra em nosso meio. Faz desta obra teu pronto socorro, teu hospital de emergência e trauma espiritual. Deus do impossível. Quantas pessoas que agora mesmo elas se encontram enfermas, meu Pai. Quantas pessoas que têm carregado uma certa doença, uma certa enfermidade no seu corpo, na sua vida. Enfermidade física, doenças físicas e mental, emocional e sentimental e profissional. Grande Deus maravilhoso, ó meu Deus e meu Pai. O Senhor tem a solução para todos os nossos problemas. Não importa se é físico, mental, emocional, sentimental, espiritual ou no campo familiar. Deus, nosso Pai, tem a solução para todos os nossos problemas, desde que venhamos crer, desde que venhamos acreditar. Os cultos que têm prosseguido na Santa Igreja Pentecostal Deus é Eterno, convertidos em campanhas, opera em nosso meio. Ó Deus, se faça presente em nosso meio. Me lembro das Santas Escrituras, quando ela nos afirma, grande Deus e Pai, glória a Deus, que quando aquele pai, aquele nobre, Senhor, no Santo Evangelho segundo João, saiu ali, ó Deus, de Cafarnaum até Caná da Galileia, para buscar a cura, a libertação para o seu filho que estava morrendo por conta de uma enfermidade. Glória a Deus, ao buscar Jesus, ao caminhar aproximadamente 30 quilômetros até chegar em Caná da Galileia, glória a Deus, Jesus estava ali, glória a Deus, fazendo a obra do Pai, ensinando, pregando, orando, com todos ali que se faziam presente. Glória a Deus, aquele pai, aquele nobre, pediu que o Senhor fosse com ele para orar pelo seu filho que estava muito enfermo. Então Jesus, vendo a fé daquele homem, uma fé extraordinária, pregou a respeito da fé, falou a respeito dos sinais, disse Jesus ali em Caná da Galileia que é necessário que haja sinais de Deus, prodígios de Deus, maravilhas de Deus, para que os homens creiam que Deus está no recinto, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus está no recinto, para que compareçam para receber a bênção de Deus, porque escrito está: buscar-me-eis e me achareis, glória a Deus, chegai-vos a mim e me chegarei a vós. Glória a Deus,
Então aquele nobre disse: Senhor, vamos depressa antes que o meu filho morra. Então disse Jesus: vai, que o teu filho vive. Glória a Deus. Aquele homem voltou alegre, crendo naquilo que ele havia ouvido e crendo na palavra que ele havia liberado para ele, dizendo: vai, que o teu filho vive. Porém, aquele nobre voltou feliz para sua casa, porém, no meio do caminho, antes dele chegar em casa, já recebeu as boas novas, a boa notícia que o seu filho vive, que o seu filho estava bom. Ele perguntou a que hora havia sucedido a cura do seu filho, e alguém dissera que tinha sido às 7 horas de ontem, e foi justamente na hora em que aquele nobre havia ouvido a mensagem de Cristo, que é necessário que haja sinais, prodígios e maravilhas de Deus para que os homens creiam que o Senhor está no recinto, e ele também creu na palavra que ele havia liberado para ele, dizendo: vai, que o teu filho vive. E aquele homem creu de tal forma que se converteu ele e a sua casa. E é assim, meu Pai, se naqueles tempos, há mais de 2000 anos atrás, foi assim, imagine hoje, nos dias atuais, onde os homens são egoístas mais e mais do que naquela época, avarentos e presunções, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliável e caluniadores, sem domínio próprio e cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados e soberbos, e mais, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres carnal, profanos e mundanos do que amigos de Deus. E a ordem de Deus, o nosso Pai, é esta: afasta-te desses tais, porque o papel da igreja comprada, lavada, redimida, regenerada, purificada pelo sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, é divulgar o seu santo evangelho genuíno para os que crerem e os que não crerem. Porém, os que crerem e forem batizados serão salvos, porém os que não crerem serão condenados. É assim que está escrito na tua palavra. Responde, ó Deus, a nossa pequena e humilde, simples orações, as campanhas que prosseguem na Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno, opera com teu poder, opera com a tua força, com os teus sinais, prodígios e maravilhas, porque o Senhor mesmo foi quem disse que através dos sinais de Deus, para que os homens creiam, é necessário sinais, prodígios e maravilhas de Deus, para que os homens creiam que estás no recinto. Grande Deus, maravilhoso, quebra o arco, corta a lança, queima os carros dos inimigos no fogo, repreende o diabo, as obras da macumba, as obras da feitiçaria, as obras da bruxaria, as obras da magia, todo olho grande, toda inveja, olho gordo, toda esta imundícia do maligno sejam quebradas, queimadas e destruídas pelo poder do sangue, o sangue precioso do nosso Jesus, que as obras malignas sejam derrotadas pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. Porque, ó Pai poderoso,
Tua palavra nos alerta a respeito das obras do diabo para orarmos e estas obras malignas ser destruídas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É através da oração, da dedicação a Deus, que as obras do diabo são destruídas. Como está escrito em Efésios capítulo 6, o versículo 10 em diante: finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vista toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vista toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecendo firme, inabaláveis, depois de terem feito tudo, assim mantenha-se firmes, cingido-se com o cinto da verdade, e vestido a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a santa palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Glória a Deus, esteja alertos e perseverem na oração por todos os santos. Glória a Deus. É a palavra do Senhor que nos alerta, que nos desperta contra as investidas do maligno, como no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10, ele não vem senão a roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo se manifestou para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Ó Deus e Pai. Como também no Santo Evangelho segundo João, capítulo 8, o versículo 43 em diante, porque a minha linguagem não é clara para vocês, disse Jesus, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês permanecem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não permanece em Deus. Jesus combatendo aqui contra as falsas religiões, religiosos e ministros, glória a Deus,
que levam a vida de engano de aparência, vivendo a enganar. Grande Deus e Pai, contrariando a verdade de Deus, negando a verdade de Deus, ó Pai poderoso, atrapalhando, impedindo o teu agir. Mas está escrito em tua palavra que ninguém prevalecerão de engano na congregação do justo. Porque Deus fez, sempre fez e sempre fará justiça e juízo em prol de todo aquele e aquela que confia, teme e obedece ao Senhor e à sua palavra. Grande Deus, responde a nossa pequena e humilde e simples orações. Toma em tuas mãos o nosso lar. Te agradecemos, ó glorioso Deus, pelos laços que tens cortado, pelos grandes livramentos que tens nos dado, dias após dias, horas após horas, momento após momento, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Toma frente nesta tarde, ó Deus Todo-Poderoso, alcança também, Senhor, esta pessoa que se encontra enferma, hospitalizada, em cima de um leito de dor, em cima de um leito de enfermidade. Grande Deus, esta pessoa que tem em seu corpo uma enfermidade terrível, meu Pai, uma enfermidade incurável pela medicina, pelos recursos humanos, pela ciência. Ó Deus, usa de misericórdia para com a vida desta pessoa, no nome de Jesus Cristo. Veja esta pessoa cancerosa que carrega esta enfermidade maligna em seu corpo, é o verme do câncer. Ó grande Deus e Pai, em nome de Jesus, esta pessoa que está em tratamento caríssimo, e a maioria deles sem sucesso. Alcança, usa de misericórdia e toca para que este caroço canceroso desapareça, meu Pai, do corpo deste homem, do corpo desta mulher, deste jovem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esta enfermidade que poderá lhe levar à morte, usa de misericórdia, porque o Senhor é riquíssimo em misericórdia, e está escrito em tua palavra que a oração de um justo, ela pode muito aos seus efeitos. Clamamos para que o Senhor use de misericórdia esta pessoa que também tem orado conosco, seu ente querido tem orado conosco, esta oração do grande livramento de Deus. O Senhor poderá agora mesmo intervir com providência, ouvir estas orações e dar o grande livramento, porque o Senhor é o mesmo de ontem e de hoje. É o mesmo que curou, meu Deus, como está registrado nas Escrituras Sagradas, tantas curas, ó Pai, até mesmo de enfermidade impossível, incurável, pela medicina, pelos recursos humanos, como o caso da mulher do fluxo de sangue, que há mais de 12 longos anos sofria, já havia gastado tudo quanto tinha com a medicina e nada foi resolvido.
ela simplesmente perdeu tudo, usou tudo para tratar da sua doença, mas não adiantou nada. Até no dia em que ela teve o encontro com Jesus, em um simples toque dela no manto, nas vestimentas do Mestre, ela foi curada. Glória a Deus. Também, Pai poderoso, o cego Bartimeu, cego, à beira do caminho, a mendigar, ao gritar, clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Apesar dele insistir várias vezes, e muitos tentaram desanimá-lo, dizendo a ele que não adiantava, que Jesus não estava ali ouvindo, mas ele insistiu, clamando: Jesus, filho de Davi, tenhas piedade de mim, até que Jesus mandou chamar. Ao chamar, quando Bartimeu se aproximou, ele perguntou: homem, o que queres que eu te faça? Então respondeu Bartimeu, cego Bartimeu: Senhor, eu preciso ver, eu preciso enxergar. Então Jesus tocou e disse: ver, a tua fé te curou. A fé na pessoa certa, no Cristo ressurreto. Também na Porta Formosa, no templo em Jerusalém. A Porta Formosa era o nome da porta do templo em Jerusalém. Glória a Deus, onde havia ali uma grande multidão do lado de dentro, esperando o sermão, a mensagem de Pedro e João. Por último, entra Pedro e João, passando ali pela Porta Formosa do templo. Então aquele homem paralítico de nascença estende as mãos, ele já havia estendido as suas mãos para todos que haviam entrado ali no templo. Porém, como Pedro e João agora entrava por último, ele estende a mão pedindo uma esmola a eles. Então Pedro com João olharam aquele paralítico e disseram a ele: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos é mais precioso que a prata e o ouro. Disse ao paralítico: o que nós temos, isto nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então Pedro pega na mão do homem coxo, o paralítico, e ajuda ele se pôr de pé. Então seus nervos e tornozelos se firmaram, e aquele homem paralítico de nascença, coxo de nascença, de um só salto se pôs de pé, começou a gritar, clamar, saltar, pular de alegria, dando glória a Deus, feliz porque havia sido curado. Glória a Deus. Entra no templo, juntamente com Pedro, Tiago e João, aonde lá dentro já havia uma grande multidão. Glória a Deus, saltando, pulando, glorificando, testemunhando do que Jesus havia feito na vida dele através dos seus discípulos, Pedro e João. Então, glória a Deus, é o mesmo. Nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo eterno, que fez e que faz e que fará muito mais ainda. Só basta nós crermos tão somente para a honra e a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus Espírito Santo. Obrigado, meu Pai. Recebe esta pequena e humilde e simples orações, recebe a oração dos ouvintes de casa, recebe a oração da tua amada e querida igreja pentecostal. Deus é eterno, continua conosco, meu Pai, salvando, curando, libertando, transformando vidas,
para a honra e a glória do nosso grande Deus Pai, em nome de Jesus. Recebe esta pequena e humilde orações, dás a vitória, te pedimos com certeza da grande bênção, da grande vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, grande é o livramento de Deus, o nosso Pai. Olha, a crença é um mistério muito grande. Quando nós cremos, as bênçãos de Deus vai muito mais além daquilo que acreditamos, daquilo que pedimos, daquilo que desejamos. Porque somente Deus é quem conhece o nosso futuro. Ele conhece, sabe de todas as coisas. Então, ele nos dará o livramento e também receberá da parte de Deus, nosso Pai, o grande livramento, também o nosso ente querido, a nossa casa, a nossa família. A crença é um mistério muito extraordinário. Pois bem, amado ouvinte, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenham todos, mais uma vez, uma ótima tarde e fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus.